Boa tarde, pessoal. Tudo bem, né? Bom, então, sejam bem-vindos aqui ao nosso evento do Xenu Convida. Nosso tema hoje é O Futuro Já Chegou, Inovação e Eficiência nos Departamentos Jurídicos. O Xenu Convida, ele é um espaço, né, dedicado a discutir diversos assuntos dentro do meio jurídico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital, inovação e a busca pela eficiência, né? E como isso tem moldado não só o presente, como o futuro, né, da gestão jurídica. Então, a gente tem tido o privilégio aí de trabalhar lado a lado com os nossos clientes, né, em projetos que eles vão além da entrega tradicional de serviços jurídicos que a gente tem feito, né? Então, a gente tem inovado, integrando o legal design para melhorar a comunicação e a experiência com os usuários, incluindo, né, os usuários que são os que tomam decisões nos órgãos judiciais ou administrativos, né? Além de avançar também aí no Legal Ops, onde a gente tem otimizado muitos processos, procedimentos, e promovendo resultados mais estratégicos para o negócio, para os nossos clientes e até mesmo para o escritório. Então, hoje, nosso objetivo aqui é explorar um pouquinho como essas iniciativas, né, estão impactando o presente e moldando o futuro dos departamentos jurídicos, transformando esses desafios em oportunidades e garantindo que as áreas estejam preparadas para um ambiente de negócio mais dinâmico, né? Então, eu, Juliana, gerente de Legal Ops, e o Bruno, gerente de inovação do Xenu, vamos receber aqui hoje o Leonardo Barbosa, que é o gerente jurídico da Gerdau, um cliente que tem sido um grande parceiro do escritório, que vai compartilhar alguns insights com a gente sobre a gestão dos departamentos jurídicos, e ele vai trazer para a gente também uma visão aí sobre como a inovação pode ser um fator-chave para o sucesso. Eu espero que vocês consigam sair daqui com algumas ideias e reflexões, né, para aplicar aí no dia a dia, e o futuro já chegou e ele está acontecendo agora. Então, vamos lá. Léo, conta um pouquinho aí para a gente da sua trajetória profissional, quem é o Leonardo, como que você chegou, né, até ao cargo de gerência. Conta um pouquinho aí para a gente. Vamos lá, obrigado, Ju. Primeiro aqui um agradecimento, né, a você, o Bruno, a turma aí do Xenu, pela parceria, né, desses anos, desses tempos, que a gente tem tido muito desafio, vocês têm sido grandes parceiros aí. Obrigado pelo convite, né, ter essa oportunidade de falar para as pessoas do que a gente vive é muito bom. Vamos lá, vou falar de mim rapidinho, porque nós temos muita coisa para falar. Eu sou o Léo, pai da Eduarda, marido da Gi. A Eduarda é uma adolescente de 1 ano e 4 meses, que dá bastante trabalho, está aqui agora, inclusive, fazendo bastante bagunça. Eu me formei em 2007. Em 2007 mesmo, eu já programei minha vida para vir para Belo Horizonte. Eu sou de Pedro Leopoldo, não sou de Belo Horizonte. Vim para Belo Horizonte no início de 2008, já trabalhando em escritório. Minha carreira começa em um grande escritório em Belo Horizonte, que atendia empresas. Eu já tinha uma quedinha pelo trabalhista, já gostava, já entendia, e aí surgiu essa oportunidade, foi muito que... E acontece muito no início de carreira, a gente vai muito na oportunidade, foi o trabalhista assim comigo, me pegou e eu me apaixonei. Lá nesse escritório fiquei 1 ano e meio e advogando para a empresa, sempre para a empresa, e tive a oportunidade de algumas delas eu ser, naquela época ainda não era muito comum, mas se usava em algumas grandes empresas o secondí, né? Eu ia para as empresas 2 dias na semana, e ficava e via aquilo acontecer lá dentro. E é isso até é muito importante para o nosso papo daqui a pouco, que eu via como era aquele jurídico lá em 2008, né? Dentro das empresas. Em 2009, no meio de 2009, aí eu vou para uma empresa e vivi isso, né, lá há 7 anos. Foram 7 anos nessa empresa, uma empresa familiar, de pequeno, médio porte, mas que ali foi um aprendizado, né? A gente vai falar daqui a pouquinho dos modelos de jurídico interno, então ali era a minha primeira
a minha primeira apresentação do que era um jurídico interno, né? Eu estava sendo apresentado para aquilo. Então, eu fiquei ali até 2016. 2016, aí eu não falo que é desafio, que o desafio da carreira é desde o dia que a gente entra na faculdade, né? Então, a primeira grande mudança na minha carreira é 2016. Eu saio e volto para a minha cidade, Pedro Leopoldo, e para um escritório com um amigo. Então, assim, não é nem ir para um escritório grande, voltar a fazer aquilo que eu fazia, ou cuidar de empresa, não, era voltar muito do início. Voltei, fiquei até 2017, final de 17, aí surge a oportunidade da Gerdau para início de 18. Tive um processo seletivo ali de alguns meses, em 2018, a oportunidade de voltar para a empresa, para a jurídica interna, e agora numa grande empresa, né? E talvez um passinho para trás na carreira, que era entrar como advogado sênior, mas eu já tinha feito uma caminhada ali naquele primeiro momento na concreteira que eu trabalhei, mas eu ia voltar um pouquinho para cuidar, para ser especialista, advogado trabalhista especialista, cuidando das unidades, de algumas unidades da Gerdau aqui em Minas. Era a usina de Ouro Branco e a mineração no primeiro momento. Fiquei cuidando dessas unidades, só a parte trabalhista, focando no executar mesmo, até outubro de 19. Em outubro de 19, por uma decisão de negócio, cria-se uma gestão do jurídico aqui em Minas, que é essa que temos hoje. Naquela época, eu fui convidado, fui promovido a coordenador e convidado a ter a única gestão regionalizada do jurídico da Gerdau. A Gerdau tem o jurídico corporativo, só que em Minas, hoje que é assim, desde finalzinho de 19, na verdade a gente começou em 20, e aí eu digo que não me avisaram quando me fizeram o convite que viria um combo. Né? Quando você vai no McDonald's e pede batata frita, coca, aqui veio ser gerente, ser coordenador, né? Ser gestor de um time que eu ia montar do zero com a pandemia. E a pandemia veio em março, então metade do time eu fui conhecer um ano e meio depois, presencialmente, fisicamente. A gente se falava todos os dias, aquela loucura que acho que muitos aqui viveram, né? E quem viveu 2020 pode pôr no currículo. Sobrevivi trabalhando em 2020, porque foi um ano que exigiu tudo de todos nós. E aí, em 2021, eu fui promovido a gerente, em abril de 21, e de abril de 21 para cá, até hoje, né, sou o gerente jurídico desse time. Eu já vi que tem gente do time aí, já vi uns nominhos, não vi carinha, mas vi nominhos. Esse time que assim me ensina muito, a gente aprende muito junto e temos feito coisas interessantes por aqui, também com grandes parceiros. A gente vai falar disso, é importantíssimo. Mas é isso, a minha carreira, num resumo bem, numa síntese bem apertadinha, é isso. Obrigada, Léo. Léo, você deixou escapar aí uma partezinha que você tem uma especialização aí em advocacia de alta performance, né? Conta um pouquinho aí para a gente, como que foi essa advocacia, esse curso que você fez, essa especialização, e como que você diferencia essa advocacia tradicional para uma de alta performance, e como que isso impactou na sua vida, se você enxerga que teve alguma mudança específica no seu modo de trabalhar, enfim. Assim, acho que para quem atuou num modelo diferente, quando vê o que a gente faz agora, isso é gritante a diferença. Então, como eu disse, né, em 2008 eu vou pela primeira vez para dentro de uma empresa ver como que funciona. E ali eu vi o que era o modelo, qual era o modelo? Um jurídico que administrava escritório. E isso era assim, era isso que se exigia de um advogado interno, na sua maioria. Né? Óbvio que, como tudo, há exceção, mas, em regra, é um administrador de escritório. Você tem o tema, você passa para o escritório, controla aquilo. E falando assim, tem grandes diferenças, né? Mas falando da advocacia tradicional nesse modelo interno, era disso que se tratava. Né? Você cuidava dos temas, passava para o escritório,
discutia, via se estava tudo bem e o escritório era muito protagonista. Não que não seja agora, mas era protagonista de tomar decisões, digamos assim. E isso, inclusive, de gestão, né? A gestão do que acontecia, de como as coisas eram, e lato sensu, né? Não é gestão só financeira ou só de processo. A gestão em si do que se fazia dentro do jurídico era muito distante do advogado. Era muito longe. Muitas vezes isso vinha uma decisão, normalmente era top-down, e você tinha que fazer aquilo, e é com isso que você vai até o fim, pronto. E com o escritório, era muitas vezes, eu peguei muito isso, e é porque era do negócio, tá, gente? É porque era da regra do jogo. O escritório fazia a gestão do jurídico interno. Eu vi isso demais. O escritório geria os advogados do jurídico interno. E aí, a chave vira para mim, assim, eu vinha desse modelo, e para mim está tudo certo. E eu estava fazendo uma mudança que é muito impactante para um advogado. Mesmo o advogado interno, aí, falando especificamente dessa carreira, né? Quando você é especialista e tem que fazer o operacional, tem que tratar do dia a dia, todo dia lidando com aquele quente, né, que a gente fala, você vira gestor. Cara, é outro modelo, é outra modalidade de advocacia. E eu estava vivendo aquilo, né? Eu saí do especialista, já tinha mais de 10 anos, 11, 12 anos fazendo aquilo. Quando eu viro a chave, eu olho para aquele modelo em que a gente éramos geridos pelo escritório. Quando eu comecei, aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender se é isso mesmo, se está tudo certo, se eu tenho que dar um passo a mais, se eu tenho que recuar. E aí, conversando muito, por isso que eu tenho para mim que essa mudança, ela acontece muito, essa mudança para olhar para a alta performance, para a inovação, ela vem de muitas coisas, né? Ela vem de provocações, ela vem de enxergar que está faltando alguma coisa. E aí eu vi que eu não consegui entregar o máximo que eu podia. Não que nem estavam me cobrando, tá? Não era que me cobravam e eu não entregava. Eu via que eu podia fazer mais. Então, eu me propus a fazer isso. Eu falei, bom, deixa eu ver aqui um curso. Eu fiz talvez uma pós e um outro curso específico, mas eu não sou de ficar fazendo muito curso, até porque na minha carreira, olhando para dentro, eu tinha uma ideia diferente das coisas. E achei esse curso. Eu procurei bastante, falei, bom, esse aqui tem algumas coisas que eu ainda não vi e que pode ajudar muito. Então, eu fiz esse curso, advocacia de alta performance, muito, muito focado para inovação, muito focado para legal ops, para gestão de tudo. E aí, porque às vezes a gente fala de gestão, pode ficar parecendo que é só de pessoas, ou que é só de dados, ou que é só... A gestão lato sensu. E isso abriu minha mente. Eu fiz em 2022, salvo engano, eu fiquei 21, final de 21 isso me veio, eu procurei, eu fiz 22, 23. Mas mudou completamente, tá, Ju? Assim, a minha forma de atuar e a minha forma de olhar para esse novo cenário, tá? Então, respondendo, assim, a resposta foi longa, mas é porque ele traz um contexto para a gente falar de muita coisa. Foi um divisor de águas fazer esse curso e olhar para isso e aprender a fazer isso, porque eu não tenho nenhum tipo de vaidade de dizer que esse papo aqui comigo não seria possível há 4 anos atrás. Não seria possível a gente conversar, porque eu não tinha conhecimento, porque eu não queria, porque eu achava que estava tudo certo. E aí, a partir desse curso e da minha... E é uma coisa que tem que ficar muito claro, assim, é intencional. Não vai acontecer por osmose, não vai acontecer sozinho, não vai acontecer porque alguém vai te entregar, você tem que querer. Então, foi isso. Acho que essa é a grande mudança do curso na minha carreira. Tá no mudo, Ju. Tá no mundo. Uhum. Desculpa, gente. E você acha que os profissionais que saem hoje do mercado, eles já entendem que o mercado mudou, que é diferente? Ou você acha que ainda precisa muito ter uma mudança assim de como funciona o mercado de fato? Vamos, rapidinho, tem 2 públicos, né, Ju? Eu nem sei te dizer qual é mais difícil de entender qual tem o maior desafio, do que é mais difícil para um outro. Tem aquele público, vamos lá, da minha turma, da velha guarda, da turma que, digo velha guarda, que passou por essa advocacia, que passou pelo modelo e agora está em outro.
e se não buscar, fica para trás. Então, esse profissional ele tem oportunidade e ele traz um diferencial da outra turma que a gente vai falar, que é bagagem. Então, o que eu usei a meu favor? Eu tinha muita coisa na minha bagagem. Muita coisa que eu tinha visto que não prestava, muita coisa que eu tinha visto que prestava e que eu podia melhorar. Agora, para os profissionais que chegam, eu acho que tem o desafio ele é muito focado em primeiro entender o que está acontecendo, saber quais são as ferramentas que você precisa para chegar em qualquer lugar. Porque o que a gente tem visto é uma chegada muito acelerada, e isso não é só da geração, é da idade, e é também do movimento que o próprio modelo que a gente vive hoje exige. Então, você chega para um escritório que quer colocar, e isso também é muito preocupante, né? Vamos pôr tudo para funcionar de uma vez? Isso seja no jurídico interno ou no escritório. Né? Vocês aí, o Bruno, traz uma ideia, vamos fazer isso. Não vai funcionar de uma vez. Você não vai conseguir de hoje para amanhã. E o pensar de hoje para amanhã, para quem está chegando, mesmo que você já tenha buscado ferramentas, você está saindo da faculdade. Primeiro, tecnicamente tem muita coisa para ver. Né? Isso é o mais natural de tudo. Né? Apareceu alguma coisa aqui para mim, eu não sei se para você está tudo certo? Tá tudo certo, a gente só tá botando você em destaque. Ótimo. Isso é normal da carreira, qualquer carreira. Você recém-formado, você precisa de, tecnicamente, ainda percorrer um caminho até dar o próximo passo. Segundo, talvez você vai conseguir usar bem as ferramentas. Né? E aí estamos falando de tecnologia, mas inovação não é só isso, mas tecnologia, óbvio que estão muito na minha frente, por exemplo. Né? Eu uso tecnologia, mas com restrições, uso menos e sei menos. Beleza, sabe da tecnologia, mas ela sozinha não vai fazer muita coisa. Ela sozinha, ou saber isso, não vai te colocar em um lugar maior ou melhor ou mais à frente se você não percorrer todo o caminho. Então, olhando para esse público que está chegando, saindo da faculdade, que chega no mercado, eles podem fazer muito, podem ajudar muito, porque está com a mente mais fresca, está mais próximo disso tudo que a gente está falando, mas só tomar o cuidado, porque existe um movimento em especial dentro das empresas, não da empresa que eu estou, das empresas, que tudo tem um tempo. E não esqueçamos que tem algo consolidado. Existem coisas que estão consolidadas e que a gente tem que aprender a lidar com elas também. Umas vão mudar, elas com o tempo elas se adequam, adaptam, mudam. Outras ficarão, outras vão embora. Então, eu acho que é isso, assim, é ter esse cuidado, ter calma. Se é uma palavra, calma. Vamos chegar lá, mas vamos com calma. Vamos devagar e sempre, né? Isso. Ô, Léo, mas agora então, mudando aí um pouquinho desse assunto aí, né, que Tá bom. que você fez sua apresentação e tudo mais, o jurídico, ele não era visto, né, muito antigamente, assim, como um parceiro mesmo do negócio, né, os jurídicos internos, como você mesmo disse, né, muitas vezes o próprio escritório que fazia a gestão ali do jurídico, né? Qual que você acha que foi o ponto-chave, assim, não falando de Gerdau, mas falando, assim, de um modo geral, um ponto-chave para essa mudança das empresas entenderem que o jurídico ele tem que ser um parceiro do negócio e o que que ele pode trazer de benefício com isso? Legal, Ju. E aqui não vai uma crítica de jeito nenhum, porque, de novo, como a minha fala anterior, fazia parte do jogo. Era assim que funcionava, não é uma crítica. Mas passa pelo papel do escritório no seguinte sentido. Quando o escritório é o protagonista, ele de alguma forma faz a gestão, inclusive do que é que vai para ele, como sai dele e vai para dentro, como ele analisa aquilo quase que sozinho e entrega uma resposta, ele acaba conduzindo como que o negócio vai ver aquilo. O escritório não olha para o negócio como algo que ele precisa fazer parte, que ele é parte integrante. Ele entrega uma possível solução ou um indicativo de que só no judiciário isso é possível resolver. Isso deixou a gente preso durante muitos anos a processos intermináveis
que não geram valor nenhum. E aí o valor, vamos olhar sempre quando falar valor, em valor no sentido de agregar com pensamentos, com ideias, com ser criativo, e valor grana mesmo. Então, isso era um problema. Trabalhar assim, desse jeito, nesse formato, era um problema para que o jurídico interno fosse visto como parceiro do negócio, ou gerador de negócio. Quando que, para mim, isso muda? E não é a Gerdau mesmo, não. Isso é para qualquer empresa, né? Primeiro, quando o jurídico vê isso. Acho que o primeiro que tem que ver, olhar para isso, é o departamento jurídico. De pensar, bom, eu só gasto, eu minimizo o impacto, ou eu estou fazendo, ou eu faço algo diferente para que os meus colegas, clientes, parceiros do negócio, para que eles confiem em mim, para que eu, de alguma forma, desculpa, gente, de alguma forma, os ajude a pensar em soluções melhores, que ou ele gaste menos, ou que ele pague menos em alguma demanda que vai existir, ou que ele gere algum valor para o negócio dele. Eu posso fazer isso, a gente faz isso. Só que como é que você pensa nisso se você está preso a um modelo em que o escritório, ou que você não está preparado para fazer isso, você não está estimulado intencionalmente, você não faz nada para que isso aconteça. Então, acho que o primeiro passo é o jurídico interno olhar para isso. Ele entender que ele é gerador de negócio de valor. Tá? E aí, como que você faz o segundo movimento? Que é aí sim o negócio te olhar. Vai passar por saber usar das ferramentas que hoje a gente tem. E aí nós estamos falando de inovação, legal ops, por quê? Dados, exemplos. Quando você começa a mostrar para o negócio que você sabe passar para ele um risco evitado de uma demanda ou de processos ou de negócios que ele vai fazer, um risco evitado, ele vai olhar para você e falar, poxa, não vou gastar essa grana. Custo evitado, um processo que você imaginava que ia perder tanto, você não perdeu tanto, mas se você não souber gerir aquele dado, você não informa para ele que esse dinheiro ficou. Esse dinheiro está no caixa, ele voltou. Então, são aqui 2 exemplos simples que você faz. Aqui você não tem que fazer nada diferente. É o que a gente já faz na vida do advogado de empresa. Você lida com grana. E, normalmente, em processo, você paga. Né? Um outro, para não ficar em muitos exemplos, mas como que você, mais um modelo que você usa para fazer isso chegar até o negócio é o pré-contencioso. Aqui a gente focou muito, e aí, falando do nosso jeito de trabalhar, quando você tem uma discussão que ela vai arrastar anos, e vamos lá, de novo, desculpe o meu escritório do modelo antigo. O escritório ganha, enquanto o processo existir, ele ganha. Então, não tem nenhum tipo de incentivo para que ele acabe. É uma discussão eterna. E você está discutindo X milhões naquele processo. Sabe-se lá quando que você vai receber ou pagar aquilo. Quando você tem um pré-contencioso atuante, quando as coisas vão acontecer, no momento em que está tudo ainda na discussão, está na mesa, e você consegue ou trazer dinheiro para o caixa, isso a gente pode fazer no Cível, por exemplo, a gente faz muito. Você tem uma discussão que você ia ficar buscando alguns milhões para daqui a 20 anos você saber que nem ia conseguir executar. Você recebe alguma grana, põe dinheiro no caixa, ou, por outro lado, você discute alguma questão contratual, por exemplo, que você tinha uma demanda X e você paga X menos 10. Está aí o risco evitado. Então, quando você anda com o negócio olhando para isso também, e você tem formas de fazer isso, apresentações gerenciais, mandar mensagem, né? Durante, fecha o mês, você manda informação, olha, seu caixa ficou em tanto, seu PEX é esse. Então, para mim, o segundo movimento é o negócio conseguir olhar, e aí você tem que saber usar as ferramentas que você tem, as ferramentas técnicas, as pessoas, os advogados que estão ali conhecendo aquilo, usando ferramentas simples de apresentação para eles verem. E aí entra muito aquilo que você falou, Ju, também de você pode fazer isso. Um negócio que a gente passou a margem da velha advocacia. Escrever demais, escrever bonito demais e muito juridiquês, um texto que você cansa no meio do caminho. Como é que você chega para esse negócio, né? O negócio que eu digo, a operação, que sabe que você vai escrever um monte de coisa que ele não vai entender nada, e ele vai falar assim, eu não quero nem conversar com o Léo.
ele vai querer me provar que ele evita um risco de milhões, até eu conseguir passar pelo aquele texto que ele vai mandar, eu não quero nem saber. Faz visual, faz uma pagezinha lá, manda para o cara, apresenta para ele, fala, ó, esse processo aqui, você ia perder tanto, perdeu tanto. Acabou a conversa. E lembrando que a gente muitas vezes fala com o engenheiro, né? Cara que não está muito afim de conversar sobre. Então, você apresenta para ele o número. Eu acho que é muito isso. O jurídico olhar para ele intencionalmente querer mudar e o negócio conseguir ver aquilo que você está fazendo. Joia. Perfeito. Ju, desculpa, eu falei que eu falo muito. Se eu estiver avançando demais, você me conta. Não, que isso. Fica tranquilo, tá tudo certo. A gente gosta. Ju, posso só fazer uma pergunta para o Léo antes da gente seguir? Claro. Que você, Léo, falou um ponto na pergunta anterior, até conecta um pouco com isso, que fala muito sobre como que o escritório fazendo a gestão da empresa, né? E esses diferentes modelos. Você acha que o tamanho da empresa e o tamanho do escritório influencia nessa relação ou nesse sucesso dessa parceria ou não? É algo que depende mais da intenção, da estratégia, da postura dos líderes? Qual que é o ponto aí para que um escritório ele tenha uma postura e a empresa ela tenha a mesma postura? Não depende, tá, Bruno? É intencionalidade do gestor, daquele que cuida. Porque se eu estou numa empresa grande, sou um gestor, e eu não quero aplicar esse modelo aqui dentro, para mim está tudo certo do jeito que está, eu não vou mudar, e as informações que eu passo para o negócio estão ótimas, o escritório vai continuar fazendo o que ele faz. Ele pode ser pequeno. É difícil você ter um escritório pequeno, né, com uma empresa muito grande, mas menor do que aqueles de fachada, com nome dourado, etc., que vai conseguir fazer. Ele vai conseguir gerir o interno. Temos modelos, tá, Bruno? Óbvio, porque tá no mercado, as pessoas conversam, a gente sabe que tem modelos hoje, inclusive jurídicos muito inchados, porque aí você consegue administrar e justificar muita coisa e administrar mais ali com o escritório. O escritório vai dando as cartas. Eu acho que é muito daquilo que a gente tem falado aqui. A intencionalidade do gestor, ele entender que, se for, por exemplo, como eu, que passou por outros modelos, que dá para funcionar ainda, não sei até quando, mas se funciona ainda no modelo sem fazer a virada, se ele quiser manter, ele vai. Não sei até quando, mas ele vai. O negócio é que quanto mais rápido você fizer essa mudança, mais valorizado você fica, mais importante você é para o negócio, porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Jurídico interno é custo. Você não produz nada. Na empresa de aço, você não faz aço. Na de concreto, você não faz concreto. Na de venda, você não vende. Então, é esse o ponto. Assim. Se você não olhar para dentro e falar assim, olha, deixa eu encostar nessa turma que faz dinheiro, porque se eu não encostar nela, eu estou lascado. Mas se você não quiser fazer, Bruno, o escritório faz. Tem escritório que consegue fazer isso, inclusive, muito bem. Não estou falando em prejudicar de novo, nada. Não prejudica. Só faz do jeito que ele entende que faz mais sentido. Né? É isso. Legal. E nesse ponto, nessa virada, né? Você tem algum exemplo para dar para a gente sobre como que foi essa virada dentro da Gerdau? Você lembra de algum projeto específico que te ilustra isso? Ou foi antes de você entrar? Só para a gente ter um pouquinho mais de exemplo. Então, vamos lá. Assim, cara, foi uma mudança no processo. Assim, foram surgindo demandas, elas foram aparecendo, provocações chegaram, e eu lembro que para cada um foi num tempo, né? Isso, se não vem top-down, tipo, vamos mudar, e aí tem um cronograma, inclusive já com gestão de tempo, de mudança. E isso até na operação é muito comum, né? A gestão de mudança. Isso acontece muito, mas não aconteceu assim aqui. As coisas foram acontecendo, a gente viu a necessidade e ela é latente, só não vê quem não quer. Mas elas foram acontecendo e eu lembro muito bem quando foi que isso para mim aconteceu. Quando eu procurei o curso, eu tinha que fazer
um planejamento estratégico para o ano seguinte. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu fazia mentalmente como time e vamos embora e vida que segue. Ainda mais pandemia, que não tinha dado tempo de pensar como que ia ser o outro dia, se ia acordar vivo em um dado momento, né? Quando isso vira e também muda a gestão, e aí que eu falo das mudanças, né? Algumas peças mudaram na nossa gestão, e aí eu passo para a gerência e vem o pedido de faça um planejamento estratégico. Eu não sabia por onde começar. Eu sabia o que tinha para fazer, eu sabia dos desafios, como que eu tinha que me organizar, mas eu não sabia pôr isso, externalizar isso de alguma forma. E nem, em alguns casos, como operacionalizar. Aí eu busquei ajuda. Aí eu fiz, fazendo o curso, e logo nos primeiros momentos assim do curso, já fui apresentado com uma ferramenta que me ajudava muito e que falava no que eu precisava demais, que era gerir número. Eu fiquei bom, não sou bom, não gosto de matemática, não gosto muito de número, não sou engenheiro, por isso eu fui fazer humanas, mas, cara, eu tinha que saber lidar com o número, eu tinha que entender número. Na posição que eu estava, não dava mais para não fazer controle de gastos, de custos, de organizar para a PEX do próximo ano, enfim. Então, eu precisava olhar para número e saber fazer a gestão disso. E eu não sabia. Então, o curso me deu muito direcionamento, me mostrou qual é a melhor ferramenta. Tem várias, né? A gente tem várias possibilidades de fazer, desde o mais simples ao mais rebuscado, aí depende do gosto. Mas o mais importante é entender, porque aí passa por um momento assim que eu já vinha, e aí a gente fala da bagagem. A gestão de pessoas. A gente olha muito, eu escuto muito, e o meu time sabe disso, eu não gosto de frase de efeito. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Gestão humanizada. Bom, eu desde que comecei a fazer gestão na minha vida, seja de qualquer coisa, ela tem que ser humanizada, porque eu estou tratando com gente, né? No período, apesar de daqui na Gerdau ter efetivamente um time grande, com temas variados, civil, trabalhista, criminal, na minha primeira experiência na outra empresa, eu tinha um time, eu lidava com pessoas, então eu já fazia gestão humanizada, é óbvio. Então, a gente partir dessa premissa, para mim, era o principal. Então, cuidar das pessoas. E como que faz isso? Qual ferramenta para isso? Como é que eu utilizo? Isso tudo o curso me trouxe, né? Eu já fazia muita coisa que é boa prática, mas fazer melhor, cuidar melhor, né? E principalmente nisso, na questão de gestão de pessoas, que tem muita gente que tem dificuldade, eu já era um forte, mas eu tinha muita fraqueza na parte de gestão de números. Isso me ajudou muito. E eu lembro, e aqui se ainda tiverem por aí, se tiver do meu time, vão lembrar disso. Eu lembro que um dos planejamentos, agora não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo. O segundo planejamento que eu fiz, a gente foi para um escritório aqui, nosso, tal, na comercial, e apresentei o planejamento. Aí um olhou para o outro e falou assim, poxa, foi o Léo que fez, que legal. Assim, tipo, né, ele consegue fazer. E daí para frente, todo mundo fez, todo mundo passou a fazer. Eu acho que isso, né, do exemplo de... Porque se tinha alguém no time que teria muita dificuldade de fazer, era eu, né? Sou o mais antigo da profissão. Já vivi o outro modelo e não sou muito da tecnologia, mas sei usar. Gosto de usar em alguns momentos e principalmente quando é para melhorar. Então a gente fez um processo juntos, isso foi legal. E aí o time também começou a fazer sem nenhuma força. Eu não precisei fazer nada a não ser mostrar para eles que a gente podia fazer isso, por exemplo, chegar com um tema dificílimo, vocês ajudam a gente muito nisso, né? A turma aí da Ju, a pessoal que atende a unidade da Thaís, lá de Ouro Branco, muitas vezes a gente precisa de apresentar um tema dificílimo, vamos fazer numa página só, vamos desenhar para as pessoas, vamos mostrar dinheiro, vamos mostrar por que está saindo dinheiro, por que tem... Então, assim, é saber fazer, é saber cuidar das informações que a gente tem. Isso ficou muito marcado para mim. A gestão de tudo que a gente tem, de planejamento,
de projeto, planejamento de gestão de pessoas, planejamento de finança. Então, acho que isso mudou muito a forma como eu cuido hoje da minha gestão lato sensu aqui. Uhum. Você falando, tudo isso que você disse é uma palavra, né? Essa questão de alinhamento entre todos esses aspectos, né? E como que você faz como que você alinha os trabalhos dos diferentes parceiros aí da Gerdau, os escritórios, parceiros de tecnologia? Imagino que vocês tenham investido aí em diversas ferramentas para que vocês consigam atingir os objetivos estratégicos que vocês colocaram lá no planejamento. Faz parte do caminho, né, cara? É um baita desafio, assim. Tem um parceiro que fala comigo assim, Léo, no começo eu achei que não ia conseguir, cara, porque você pede umas coisas, você fala uns negócios, você me pede para sair meio do lugar. Cara, mas é isso, é porque a gente aqui, e esse é o ponto para mim, Bruno, o escritório não tem como sentir a temperatura do negócio. Por mais que eu leve o caso para vocês, eu leve, olha, a gente está precisando economizar X porque esse ano não está legal. Se eu não trouxer para vocês a real, dentro daquilo que eu posso levar, e trazer vocês para dentro do que está acontecendo, com todo o cuidado, para que vocês também não fiquem viciados na hora de fazer alguma coisa para a gente, porque a gente fica viciado no tema, a gente fica viciado no problema. Se eu não trouxer vocês para andar junto com a gente, de falar assim, olha, esse projeto que a gente pediu para fazer ficou demais. Está muito, não precisa desse tanto de vídeo, desse tanto de figura, porque a gente vai buscar um público assim. Eu vou falar isso a primeira vez. Na segunda vez que você fizer para mim, isso vai vir melhor. Isso tem que vir melhor, porque a gente vai andar junto. Porque você não está me vendendo tudo que você pode fazer. Eu não quero isso. Eu quero aquilo que eu preciso. Eu sei que você pode colocar 500 robozinhos para fazer um monte de coisa, mas eu não quero 500 robozinhos. Eu quero uma páginazinha com uma figura. Isso vai me ajudar demais. Então, quando entende-se isso, fica mais fácil. O grande ponto que não é um só parceiro, vocês são alguns, são áreas diferentes, né? A área trabalhista, que é a que eu sou apaixonado, gosto muito, é muito mal vista e digo que por muitos de forma indevida. É mal vista indevidamente, porque nem conhece. É uma área que é muito dinâmica, é uma área que as coisas acontecem muito mais rápido, o dinheiro gira muito mais rápido e não tem bobo, não tem pessoas que não conhecem do direito julgando ou trabalhando, que tem uma visão meio assim, juiz trabalhista, não tem nada disso, não tem nada disso. A questão é, a gente tem que provocar esses caras que julgam a olhar diferente para aquilo que eles estão vendo. E é óbvio que eles têm que ter um protecionalismo ali muito claro, um paternalismo muito claro. É difícil, a gente já entra perdendo quando você advoga para a empresa. Mas e se você começar a fazer algo diferente? Se você der um passo além, será que eles não querem ouvir? Será que eles não querem ver? Será que eles não querem entender como é que aquilo funciona? Porque esse cara que julga, ele julga de supermercado de bairro a banco. Então, vai passar no mesmo dia para ele 500 questões. Cabe a você fazer, advogado, fazer diferente. Levar alguma coisa diferente e fazer o seu parceiro, porque o parceiro, se não for provocar, o que ele vai fazer, Bruno? Continuar fazendo a mesma defesa que ele está fazendo desde 1970. Uhum. Então, e aí, de novo, não é fazer uma defesa do início ao fim cheia de robozinho. Não vai adiantar. Não é isso que eu quero. Em qual momento eu preciso colocar aqui um linkzinho para o cara ver, de fazer um despacho com ele, com um design legal para ele poder ver. Ele vai me atender 15 minutos. Eu tenho 15 minutos para ele ver tudo que eu quero que ele veja. Então, acho que é isso, cara. Quando se pensa junto, quando o escritório quer andar junto, facilita demais. E sinto muito, assim, pelo menos no nosso caso, aquele escritório, aquele parceiro que não quer andar, ele não vai andar com a gente. Ele vai ficar. Uhum. Você falou muito dessa questão de fazer diferente, né? O advogado ter essa visão de qual é a melhor solução para aquele problema, para aquele caso. E nada mais é do que inovação, né? E inovação hoje é a palavra da vez aí no mundo corporativo. Como que você define inovação pensando na realidade do departamento jurídico da Gerdau?
Primeiro, a primeira coisa que tem que fazer é desvincular ou tirar a confusão de que inovação é só tecnologia, né? Não é só tecnologia. Tecnologia Uhum. ajuda muito, muito. Você tem que ter, senão sem a tecnologia você não vai andar tudo aquilo que você pode. Mas inovação é muito isso que a gente está falando. Assim, eu vou pensar diferente daquele jeito que eu pensava há 4 anos atrás, no meu caso. Ou um advogado que até ontem ele trabalhava em um escritório que era da velha guarda, da clássica, advocacia clássica, petições enormes, 80 páginas, falando em latim, ele vem para um parceiro nosso agora, ele não vai fazer isso. Até porque se ele fizer e alguém do meu time viu e eu ver, nós vamos pedir para, por favor, façam, deem um banho de loja nessa pessoa, Uhum. porque a gente precisa andar junto. Então, inovar é muito mais do que só usar a tecnologia, é saber usar, né, Bruno? Assim, ó, inovação é eu conhecer as ferramentas que eu tenho, eu conhecer muito os meus gaps, porque se eu não conheço onde eu falho, como é que eu vou me ajudar? Né? Eu fiz esse trabalho comigo. Eu fui onde eu era pior. Onde eu sou pior? Aqui. Então, aqui eu vou fazer um curso. Uma dica, assim, daqui não é para dica, mas vai, assim, vou fazer curso, estou vendo um monte de MBA, um monte de... Para que você vai ficar buscando agora? Um monte de coisa que você já viu. Procura aquilo que você não sabe. Procura aquilo que você não sabe fazer. Procura aquilo. E aí, quando você voltar, quando você tiver a oportunidade de ir estudando aquilo, você vai ver como sua mente naturalmente vai te dar outros caminhos. E você talvez vire. Por exemplo, é, com, com os meninos, com os mais novos que estão chegando, gosto de discutir e às vezes vou trazer ideias que eles não têm. Porque eu busquei um lugar para isso, né? Para inovar, para trazer diferente, para pensar diferente. A gente, às vezes, pode, e faz parte do processo de inovação, pensar um monte de bobagem, né? Vamos pensar junto? Vamos. Isso aqui não presta, isso aqui não dá, isso aqui a gente pode melhorar, isso aqui a gente pode fazer. Isso, inclusive, deve estar no planejamento estratégico de qualquer ano, você pensar nisso. A gente faz isso muito aqui, inclusive pensando para o negócio. Né? O que a gente pode trazer para o negócio ou o que tem lá no negócio que está ruim que eu preciso arrumar? Que eu posso trazer uma ideia, uma possibilidade que passe por nós de alguma forma para que o negócio mude. E falando do jurídico, para te devolver a palavra, assim, eu acho que quando a gente pensa em inovação, sem querer fazer uma virada muito rápida e drástica, se você pensar assim, você não anda. Se você pensar em inovação como um processo, como algo que você precisa começar, você precisa entender, se precisar parar, você para. Se você pensar assim, cara, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Porque você planeja melhor, você faz gestão melhor, você opera melhor e você entrega mais. Então, acho que passa por aí e óbvio que tecnologia, cara, na medida certa, para mim, é indispensável. Perfeito. É, a gente está chegando aqui no fim, gente. Então, se vocês quiserem enviar algumas perguntas aí no chat, fiquem à vontade que a gente vai tentar respondê-las, tá? É, Léo, a gente está vivendo, acho que nos últimos 2, 3 anos, né, tem sido muito discutido o Legal Operations, né, a área da Ju aí, e reflete muito todos esses assuntos que você trouxe, essa mudança de virada de chave, mudança de perfil, mudança de modelo, inovação, tecnologia, tudo isso está sendo discutido dentro de Legal Ops, né? E eu queria entender como que está estruturado o Legal Ops dentro da Gerdau. É um Legal Ops para todas as áreas? É um Legal Ops só para trabalhista? Ou vocês estruturam isso em diferentes formas dentro do corporativo? E se você tivesse que escolher qual é a principal fortaleza do departamento de Legal Ops aí de vocês e qual é o desafio que vocês estão enfrentando hoje? Tá? No nosso modelo é um para o jurídico, tá? É um para o jurídico todo. A estruturação dele é muito focada em dar apoio para a gente naquilo, principalmente naquilo que, como a gente começou, não tem muito tempo, é naquilo que a gente mais precisa. Então a gente foi meio que primeiro apagando incêndio, buscando
onde era muito falho, e a gente foi chegando em alguns lugares. Assim. A gente tinha gaps bobos de faturamento, por exemplo. Era uma coisa que a gente não conseguia andar com isso. E hoje o apoio ele acaba sendo quase que completo, assim, sabe? De gestão de pessoas, de projetos. O de projetos a gente ainda engatinha porque a gente ainda tem que dar um passo a mais. Precisa de pessoas também que tenham mais esse engajamento. A gente tem uma pessoa muito boa para fazer, mas, de novo, muita ideia, muito plano e dificuldade em operacionalizar. As finanças assim são muito bem controladas, a gente tem um número muito sólido, muito bom. E a gestão dos números, dos valores de processo, uma coisa que também isso é uma mudança importantíssima assim, para advogado interno, cuidar do provisionamento, contingenciamento. Isso também foi um impacto muito grande para mim, para o time, eu sei, quando a gente foi provocado a cuidar desse contingenciamento. A gente, inclusive, aqui tem, aí, talvez já falando de dores ou de onde a gente precisa ainda andar um pouquinho, no cível a gente tem que olhar, pensar um pouco mais em como fazer, porque diferente do trabalhista, que também a gente vai dar uma calibrada, no cível você tem mais dificuldade, porque o processo ele vai ser muito longo, ele muitas vezes você não consegue enxergar risco muito rápido nele, você precisa que ele ande, que ele tenha uma decisão, que ele tenha algumas decisões. Então, a gente talvez precise aqui estruturar melhor e o nosso planejamento e controle, né, que é o nosso Legal Ops aqui, ele tem olhado para isso, nos ajuda muito. Também foi uma virada muito importante para o jurídico. O jurídico, e assim, não é que não se fazia, né? Muitas vezes era descentralizado. Acho que um ponto importante, até na sua pergunta, mas assim, eu não sei se descentralizado funciona, né? Se a gente colocar em cada área ou para o todo mais fragmentado. Bom, tem um aqui que só cuida de gestão de pessoas, tem um aqui que só cuida de projetos. Eu não sei. Que aí teria que ver na prática, mas eu acho que tem que estar junto. Eu gosto do modelo andando junto, porque primeiro se centraliza ali as discussões, se tem alguma coisa para melhoria ou dificuldade de fazer alguma coisa, você sabe como e a quem recorrer. Mas eu vejo que o nosso está indo no caminho, novo ainda, né, recente, acredito que em todos, né? Difícil ter, talvez uma outra de vanguarda que já tenha algo parecido com isso do passado, que aí reorganizou, reestruturou, mas é novo, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar junto aí. Exatamente. Eu vejo que o Legal Ops é talvez umas partes mais importantes assim que está acontecendo no jurídico e que é uma ponte muito importante para conectar o jurídico com o negócio, que é assim o resumo da sua fala, né? Dessa última hora que a gente tá aqui junto. A gente teve uma pergunta aqui da Mariana. Eu queria que o Léo falasse um pouco sobre o que ele sente falta que o Legal Ops entregue com as experiências que ele já teve. Tá. Bom, eu acho que avançar um pouquinho mais naquilo que deixa a gente mais frágil com pessoas. Eu acho que em gestão de pessoas, de conhecer um pouquinho mais das fragilidades, de onde a gente pode caminhar. Porque quando você fala de Legal Ops para projeto, planejamento de projeto, principalmente para finanças, é muito mais fácil. Né? Para gestão de pessoas, para entender como ele pode ajudar a gente a cuidar de pessoas, que aí é muito mais intangível, né? Exige muito mais do que só conhecer número, é gerir informação que você tem que produzir algo mais robusto para você atuar. Então, eu acho que não deve ser só para mim. Eu acho que isso para todo mundo, porque se você perguntar para os gestores que trabalham nesse modelo, acho que dificilmente eles vão dizer que tem uma ferramenta ou algo muito robusto que ajude. É muito mais, hoje ainda é muito mais da gente, né? É muito mais, vai continuar sendo a gente, óbvio, mas acho que traduzir essas informações, passar para a gente mais insightzinhos de como a gente deve atuar ou pode atuar,
isso ainda não chegou. Acredito que para muitos. Mas é boa pergunta, excelente pergunta, porque a gente está falando de um departamento também que não cuida só de número, né? Não cuida só de valor, cuida de informação, cuida de alguns detalhes Uhum. que a gente precisa melhorar. Exatamente. A Paola perguntou também, queria que o Léo comentasse qual o principal critério que vocês utilizam para dizer que um escritório é um bom parceiro. Ah, legal. O primeiro, assim, vou começar pelo que já fica a dica. É, temos uma expertise, somos muito bons. Cara, se não fosse isso, nem sentado para conversar a gente estaria, né? Então, isso também é mudança de escritório. Sentar para conversar é entender o que eu preciso. Eu acho que aqui já é a resposta, tá? É buscar entender o que eu preciso, e é óbvio que não precisa fazer um exercício aí de adivinhação, é conversar, entender o que eu preciso e trazer para mim algo que me ajude a sair do problema. É óbvio que isso precisa ter um tempo. Eu normalmente vou na linha de entender como que trabalha, que o escritório trabalha, para trazer para dentro. Então, se o escritório já me mostra que gosta de fazer isso, de entender o problema do cliente, de ajudar a trazer solução, já é um grande avanço ou indicativo de que eu posso trazer. É, é como contratar, gente. Assim, é risco. É risco. Como contratar pessoas. É risco. Mas você pode ter algum. Esse de começar dizendo que é bom naquilo, tem 50 anos de experiência, que conhece, tem os melhores advogados, isso eu não precisa me falar. Isso eu já sei. O que a gente faz com a rotina? Como é que a gente vai fazer? O meu advogado vai te ligar, vai te falar que está com problema, que ele precisa de uma solução e quer trocar uma ideia contigo, você tem 10 minutos para conversar com ele. É isso. Não é esperar um parecer de 5 dias para falar que não dá para fazer. Passa muito por isso. Assim. É óbvio que eu estou indo no extremo, mas é olhar para isso e respondendo a pergunta, é olhar para a gente como quem precisa andar junto, que precisa resolver um problema, e eu tenho que saber que conto com você e que você vai me entregar. Acho que é Uhum. bem nessa linha. E para terminar, Léo, acho que é uma pergunta do Robson, Boa. bem interessante. Vamos lá. Dentro da tecnologia, o uso da inteligência artificial tem ajudado nos procedimentos, com grande ou pequeno impacto? Como que a Gerdau está lidando aí com essa onda de inteligência artificial, principalmente aí dentro do departamento jurídico? Tá. Ajuda, eu acho que ainda em um grau muito pequeno, Uhum. mas ajuda muito. A gente faz. É uso moderado ainda, eu diria. Mas a gente tem, para o ano que vem, um grande projeto. Uhum. E vocês, como parceiros, vão embarcar nessa, não tenho dúvida. Tá? A gente tem um grande projeto. E assim também, né? Inteligência artificial tem que estar muito claro que não adianta você não ter pessoas muito boas para colocar aquilo que você quer e colocar direito para ele fazer. Né? Então, se eu tenho uma equipe que ainda preciso ajustar muita coisa, se eu ainda tenho, inclusive, uma mentalidade de que isso não vai dar certo, para que eu vou trazer uma inteligência artificial se quem vai fazer ela funcionar não acredita nela? Uhum. Acho que a gente está no, a gente chegou no momento, no estágio em que dá para a gente começar a fazer, porque estamos todos andando juntos, no famoso na mesma página. E aí a gente consegue dar um passo a mais, fazer essa inteligência artificial nos ajudar naquilo em que a gente vê que dá para mexer, a gente vê que tem ganho e a gente ainda não usou. Porque, de novo, usar só para falar que tem não faz o menor sentido. Uhum. Hoje tem algumas coisas que naturalmente já te entregam isso. Né? Hoje a inteligência artificial está na busca do Google. Se você buscar no Google, vai ter uma Exato. inteligência artificial te falando um monte de coisa. Mas agora, customizar, eu acho que veio aqui a palavra, talvez que seja o termo, seja esse. Quando eu aprender a customizar a inteligência artificial, deixá-la do jeito que eu quero ou que eu preciso, aí sim eu acho que eu tenho um ganho operacional, de entrega, de exigência, financeiro, enfim. Acho que é por aí. Maravilha. É, Léo, a gente que super queria agradecer aí a sua participação. Acho que foi muito legal tudo que você trouxe. Acredito que tenha
aberto os olhos aí de algumas pessoas para muitos dos pontos que você trouxe, principalmente aí nessa mudança de mentalidade dos escritórios, do próprio departamento jurídico, a parte, né, da tecnologia e da inovação. Super obrigado pela nossa parceria aí como escritório. Ju, quer falar um pouquinho? Quero agradecer o Léo também, né, por essa participação tão cheia de informações, né, para todo mundo levar um pouquinho para casa e refletir. Dizer que nos encontramos daqui a alguns dias, pessoalmente. Sim, dia 13. Isso. E que a gente quer trabalhar sempre como parceiro mesmo. E quem quiser também pode mandar mensagem aqui para a gente, pode conversar com a gente, que a gente repassa para o Léo, né? Se tiver ficado com alguma dúvida, enfim. E a gente também pode ajudar, né, no que for necessário. Mas é isso. Agradecer mesmo a participação de todos, né? Não só do Léo, mas todo mundo que tirou um tempinho, né, para vir aqui e ouvir um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou. Eu que agradeço, gente, de novo. É um tempo super precioso, assim, muito, muito legal. Gostei demais de falar. Viu que eu não menti para vocês que eu falei que falava muito? Espero ter contribuído aí com o assunto. É um assunto muito legal, que acho que a gente tem que explorar mais mesmo e fazer todo mundo pensar um pouquinho nele. Obrigado, viu? Maravilha. Muito Obrigada, Léo. obrigado, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, Tchau, Até gente. tchau. mais. Tchau, tchau.